entramos com uma ação judicial para transferir os pontos de multas que geraram a suspensão. As multas são da prefeitura, ou registradas pela prefeitura, né? O Detran alega ilegitimidade passiva. Procede? Pergunta polêmica. Pergunta tranquila, mas pergunta polêmica, né? Vamos lá. Entramos com uma ação judicial. Então, a processa. Nesse caso, eu não sei se ele processou só o Detran. Vamos botar só o Detran. Vamos entender que ele processou só o Detran. Ó. Aqui. Pedro processa o Detran. Beleza? Só isso por enquanto. Pedro processa, vou botar aqui, o Detran. Beleza. Volta aqui. Entramos com ação judicial para transferir os pontos das multas que geraram a suspensão. As infrações foram registradas pela prefeitura. Beleza. A causa de pedir é... Deixa eu ver se está aparecendo aqui para você. Não. Peraí. Beleza. A causa de pedir é a indicação de condutor fora do prazo. Inclusive, galera, falei assim, aqui indicação de condutor fora do prazo. Hoje eu fiz um podcast no nosso canal do Telegram falando sobre indicação de condutor fora do prazo, tá? Se você não ouviu, ouça lá no podcast do nosso canal do Telegram. Paulo André, eu não estou nesse canal. Me manda uma mensagem que eu te mando o link para que você entre na nossa lista VIP lá do canal do Telegram, onde sempre tem muita dica, muito conteúdo importantíssimo e muito profundo também sobre temas bem específicos, tá bom? Vai lá. Então vamos lá. Pedro contra o Detran, infrações registradas pela prefeitura. A causa de pedir é a indicação de condutor fora do prazo. Beleza. Aí as multas são da prefeitura. O Detran alega ilegitimidade passiva. Procede? Aí nós temos aqui o Detran alegando ilegitimidade passiva. E aí vem a pergunta: Detran tem legitimidade ou não tem legitimidade? Na minha humilde opinião, isso daqui, a questão do Detran ter ou não legitimidade, depende. Tá? Detran ter legitimidade ou não, depende. Depende do que, Paulo André? Depende da sua causa de pedido. E pedidos. Vai depender tanto da sua causa de pedido quanto dos pedidos. Presta atenção nisso daqui, tá? Por quê? Porque você pode estar com uma ação parecida como essa daqui, e o que eu vou te falar agora pode te economizar tempo e dinheiro, e também, e principalmente, credibilidade, tá bom? Por quê? Porque se você perde sua credibilidade junto aí ao seu cliente, ou até mesmo junto ao juiz, fica difícil para recuperar depois, tá bom? É importante você ter credibilidade também junto aos magistrados. É extremamente importante. Belezinha? Vamos que vamos? Veja bem. Cadê? Por que eu estou falando isso? Vamos dizer que o Pedro ele tem 10 infrações. Essas 10 infrações geraram a suspensão. Só que essas 10 infrações, 9, né, foram registradas pela prefeitura e são de Mateus. As infrações são de Mateus. Só que isso gerou a suspensão. Então eu estou com processo de suspensão, Pedro está com processo de suspensão porque as infrações foram cometidas por Mateus e ninguém fez indicação de condutor fora do prazo. Tá. Se a causa de pedir é Pedro e Mateus entrando contra o Detran, falando estas infrações aqui foram cometidas por por Mateus, o Detran vai falar, tá, então você está fazendo uma indicação de condutor, e você quer que registre isso para o Mateus, só que eu não registrei, eu não te autuei, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho poder para fazer isso, e realmente não tem. Tá? Não tem. Então, patente a ilegitimidade do Detran nesse caso. Por quê? Porque a culpa foi sua. Você definiu, nesse caso,
ser o Detran ilegítimo, por conta da sua causa de pedir, percebeu? Olha como muda a história sendo os mesmos fatos. Eu vou lá, eu sou advogado Pedro. Aí eu coloco Pedro e Matheus no polo ativo, o Detran e a prefeitura no polo passivo, tá? Vou voltar. Antes de falar a forma correta, eu vou falar mais uma forma errada. Na primeira nós botamos só o Detran. Agora nós vamos colocar Detran e prefeitura. Vem lá, Pedro e Matheus contra a prefeitura e Detran. E aí eu falo, mesma coisa. Fala assim, olha só, existe um processo de suspensão, mas essas infrações aqui foram cometidas por Matheus. Logo, é necessário que seja feita a passagem do registro dessas responsabilidades para Matheus. Ponto. E isso é o que eu quero no final. O que o Detran vai falar? Juiz, deixa eu falar agora. O juiz, preste atenção aqui em mim. Chega aqui, juiz. Eu estou analisando aqui esta linda petição inicial, seu juiz. E sabe o que eu estou analisando aqui? Que o meu nome só consta no polo passivo. Porque tudo que ele falou, a causa de pedir, toda essa história, tem a ver com a prefeitura. Ele fala da prefeitura, ele cita a prefeitura, ele bota o Matheus, não sei o que lá, as quantas. Ou seja, eu tô meio de gaiato aqui, porque nem tem nem pedido contra mim. Não tem. Eu tenho até um processo contra ele, né, de suspensão. Mas eu tô analisando que ele não pediu nada contra mim. Então você pode me tirar daqui, porque obviamente sou ilegítimo pelo que ele contou e pelo que ele pediu. E aí o juiz muito provavelmente vai falar, realmente, né, não posso te ajudar não, Pedro. Você errou aqui porque botou o Detran, não tem nada a ver com isso. E provavelmente o Detran vai sair mesmo. Agora, vamos lá, mesmos fatos, mesma coisa, mas agora eu vou fazer com que o Detran seja legítimo nesse caso, tá bom? Olha só que interessante, eu não estou mudando os fatos, eu só estou mudando a causa de pedir, tá? Somente a causa de pedir que eu estou mudando. Então, preste atenção aqui em mim, ó. Preste atenção. Eu sou advogado do Pedro. Eu falo, senhor juiz, Pedro e Matheus no polo ativo, prefeitura e Detran no polo passivo. Eu não vou falar aqui para vocês agora, porque já falei 200 vezes, tá? Mas tem aula minha gravada aí, sobre a indicação de quando eu estou fora do prazo, a possibilidade de papapá, você sabe disso aí. Se você não sabe, CDZ tem essa aula completa lá também. Mas vamos lá. É possível, então, fazer a indicação de quando eu estou fora do prazo, ponto. Por que a prefeitura está aqui? Porque ela autuou. E todas essas autuações que estão corretas, que realmente está perfeito, não sei o quê, a responsabilidade é do Matheus, que está aqui, está assumindo. Ponto. Só que o Detran já instaurou o processo de suspensão contra o Pedro. E agora, tendo em vista a indicação de condutor, esse processo de suspensão ele tem que cair por terra. Por quê? Porque o fato gerador dele já não existe. Por isso que o Detran está agora no processo. Porque eu vou fazer o pedido de extinção, de anulação do processo de suspensão, porque as infrações não foram cometidas por Pedro. Logo, o órgão de autuação, a prefeitura está aqui, e aquele que é meu maior problema hoje, processo de suspensão, o gerente dele também está aqui, que é o Detran. Então a causa de pedir vai bater nessa segunda. E por isso os dois estão presentes. E é por isso que os dois são legítimos. Ponto final. Percebe? Com isso, é muito difícil do juiz acatar uma possível preliminar de ilegitimidade passiva do Detran. Por quê? Porque eu falei porque o Detran está lá. Eu falei, Detran, eu não estou falando que você fez nada errado não, tá? Eu só estou falando que existe um problema aqui atrás com a prefeitura, a gente está acertando e vai respingar no que você fez, que é o processo de suspensão. Ponto. Aí você vai ter aí a possibilidade muito grande de êxito em todas as esferas. Com tudo, tá? Com tudo mesmo. Por quê? Porque você trabalhou bem a questão da causa de pedir. E o maior dos problemas, tá, que eu vejo nos advogados é não saber trabalhar direito com causa de pedir. Floreiam, colocam latim, colocam citação, colocam jurisprudências criminais, que não tem nada a ver com história. Mas o simples, o eficaz, o correto, o que resolve, ninguém faz. Tá? Ninguém não, né? A maioria não faz. E isso vai fazer a diferença para você. Então, ainda que você tenha total razão, ainda que você esteja defendendo o seu cliente com todo o afinco, com toda a assertividade, lembre-se que você vai estar tratando com um juiz que, vez ou outra,
trabalha com o direito de trânsito. Vez ou outra tem um processo de direito de trânsito ali para ele se manifestar. E é sua responsabilidade, como advogado, né, que eu estou falando de uma ação judicial, é sua responsabilidade lembrar que você tem que praticamente desenhar. Porque se não tiver desenhado, a outra parte vem babando assim e fala assim, cara, eu sou ilegítimo. Isso aqui tá legal, o auto é perfeito. E o juiz ele pode se basear numa jurisprudência antiga, numa jurisprudência que também estava baseada em nada e acabar com o seu processo. E aí você vai ter que fazer um recurso, você vai ter que ir lá para não sei aonde, simplesmente porque você não soube trabalhar muito bem a causa de pedir. Então lembre-se, como é que eu vou desenhar isso para que qualquer uma pessoa, não apenas um juiz, não apenas um magistrado que ele entenda, mas aquela pessoa que nunca fez um módulo de direito, ela entenda e me dê razão. Como é que eu vou escrever isso? Esse é o segredo para que você tenha maior chance de êxito e aumente, obviamente, os índices de vitória no seu escritório.